I miss you more than you could know. I watch the grass on the back lawn grow, and I will not allow winds of change to blow. Eu assisto o filme O Mágico de Oz, eu fico impressionada com o leão. É um dos meus personagens favoritos. Ele passa o filme inteiro tentando encontrar o mágico de Oz para que ele lhe dê coragem. Lembram? Eu gosto de todos os outros personagens também. Eu acho que a Dorothy traz uma lição maravilhosa que nós estamos vivendo agora, de que não existe nenhum lugar melhor no mundo do que o nosso lar. Eu acho que o Espantalho também, ele traz uma força muito grande pra gente. E o Homem de Lata, ele mostra o quanto ter humanidade e ter amor ao próximo é um princípio verdadeiro. Acho que se você não se lembra muito bem desse filme, vale a pena inclusive assistir. Assiste com as crianças. É um filme maravilhoso, rico em aprendizado, eu adoro. Mas pegando um pouco mais a história do leão, quando a gente percebe que ele passa o filme inteiro buscando encontrar essa coragem, quando você olha mais densamente, né, esmiuça ali a história, você percebe que durante todo o processo ele exerceu a coragem. O que acontece é que a gente tem dentro da gente um leão muito adormecido, como ele estava adormecido em toda a história. Isso acontece com a gente também. Nós estamos vivendo um período muito difícil, muito. Nenhum de nós passou por isso. Talvez os nossos avós tenham passado por algo parecido nas guerras, mas nós estamos enfrentando um isolamento social do qual nós nunca imaginávamos e do qual o próprio ser humano não nasceu para viver. Nós nascemos para viver em sociedade, nós nascemos para conviver. E estar nesse espaço de recolhimento é uma excelente oportunidade para a gente acordar esse leão adormecido pelo medo. O medo é um mecanismo de defesa importantíssimo para a gente. Ele nos protege. Ele tem que servir como uma bússola, não como um comportamento paralisante. O medo, ele pode mover a gente para frente, desde que a gente entenda que quando o medo está aqui e a gente tem coragem, a gente pode usar a coragem para cuidar do medo. Percebem a diferença? Não é maravilhoso pensar no quanto estamos nos transformando? Tá, eu sei, eu não quero ser muito romântica nisso, porque tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sentindo o peso de tudo isso. E nós respeitamos e sentimos compaixão por essas pessoas. Por isso que eu tô aqui hoje, para trazer uma mensagem de coragem para todo mundo. Não importa onde você está com o seu leão, em que momento da vida você está com o seu leão, e em que situação. Mas a ideia é que esse leão precisa acordar para poder a gente conseguir superar esses desafios. E a gente ainda vai viver outros desafios tão dolorosos que a gente nem tem noção. Mas a coragem precisa cuidar do medo. Essa é a coisa mais bonita que eu tenho aprendido ao trabalhar, inclusive com crianças. E as crianças, elas sentem muitos medos, mas quando elas entendem que a coragem cuida do medo, elas não precisam parar de sentir medo, mas apenas tirar o foco desse medo. Talvez o seu medo agora seja com relação ao seu trabalho, ou como vai dar conta do home office com as crianças, ou como vai ganhar a sua hora trabalhada sem estar presente onde você estava acostumado a atuar. É um medo real que tem a ver com a nossa própria sobrevivência. Ou isso nos move para frente, ou isso vai fazer a gente ficar paralisado e não sair para o mundo, e não conseguir sobreviver a essa catástrofe. Quero te fazer uma pergunta. Onde você quer estar? Como você quer estar quando tudo isso acabar? Você quer estar vencido ou vencedor? Vencedor, para mim, não significa ter conquistado dinheiro ou qualquer coisa material. Vencedor, para mim, significa conseguir passar todo o processo da estrada de pedra que nós estamos vivendo de forma digna e com esperança. Percebe? Eu quero sair desse recolhimento todo uma profissional melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma amiga melhor. Eu quero vencer. E eu sei que para vencer eu ainda vou ter que pisar em pedras bem dolorosas.
E o pior é que ninguém contou pra gente que nós passaríamos por adversidades tão difíceis, né? Parece que ficou esquecido no livro da nossa vida, né? Não tem nada lá anotado de que passaríamos por adversidade. Ou será que tem e nós, até como uma forma de defesa, paramos de olhar para esse livro das adversidades, porque estamos sempre em busca da felicidade. E aí, assim como a coragem, a felicidade também não está na linha de chegada. Ela vai estar no processo. Agora percebem que de repente a gente começou a falar sobre felicidade em um momento tão difícil, tão doloroso? Por quê? Porque felicidade sem adversidade não faz sentido. Coragem sem medo não faz sentido. As duas coisas, elas se completam e uma cuida da outra. A felicidade vai cuidar da tristeza, da vida dura que a gente enfrenta. A coragem vai cuidar do medo, nesse momento principalmente. Até porque ter coragem não é ter ausência de medo. Ter coragem é, apesar do medo, continuar nessa estrada de pedra. Então, se você está com medo de tudo isso que está acontecendo, calma. Porque apesar do medo, você pode ser corajoso para seguir. Talvez esse seja um momento para você se dedicar cada vez mais ao seu trabalho e mostrar o quanto você é capaz. Ou talvez esse seja um momento para você avaliar se essa é a profissão que você quer para o resto da sua vida. Percebe? O medo tem que funcionar como uma bússola nesse momento para todo mundo. Isso precisa impulsionar a gente para frente. Talvez uma forma de começar esse impulso para frente seja reconhecer as nossas fraquezas. Faça uma lista daquilo que você acha que não está legal em você. E olhe para essa lista, né, e pense, tá, isso eu consigo melhorar, isso eu não consigo, isso daqui eu acho que vale a pena manter do jeito que está. Mapear todas as suas sensações, suas emoções, seus desejos, suas características, vai te ajudar a pegar a coragem e cuidar do medo nesse momento. Acho até que se de repente você está muito preocupado com o trabalho, vale a pena conversar com outras pessoas que estão vivendo essa mesma situação. Converse com seus pares, com seus parceiros, sobre como tudo isso está mudando a vida de vocês. Eu tenho tido a oportunidade de aprender muito com as crianças nesse processo de isolamento, que eu nem gosto muito de falar essa palavra, mas eu tenho aprendido com elas que quando a gente tem dúvida, a gente se angustia cada vez mais. Então, todas as vezes que elas têm dúvidas e eu consigo localizar essas dúvidas com elas, modifica algo na vida delas e elas conseguem entender que apesar do medo, elas podem ter coragem. Então elas vão lá e elas ligam para os avós, porque elas têm medo dos avós morrerem. Elas vão lá e brincam melhor com os irmãos, porque descobriram que estão vivendo uma oportunidade de se reconectarem diferente. Percebe? Então é uma mudança para todo mundo, desde as crianças até os mais velhos. Estamos todos nós nesse grande aprendizado. Então eu acho que vale super a pena você mapear suas emoções, seus desejos, seus medos, para poder você localizar aquilo que precisa de ressignificação. Ressignificar talvez seja a palavra mais importante desse vídeo. Ressignificar talvez seja a palavra mais importante para a sua vida de agora em diante. Olhe para frente, como você quer estar quando tudo isso acabar. Vencido ou vencedor? Vencedor tem o significado de ter conseguido acalmar o medo, fazer aquilo que precisava ser feito. Hoje o vídeo é muito diferente, né? Porque geralmente eu tô aqui só falando sobre o processo de educar os pequenos. Mas quem disse que educar os pequenos não significa educar a nós mesmos? Quem disse que ajudar os pequenos a lidar com a birra não significa que nós estamos aprendendo a localizar a nossa própria tempestade de emoção? Eu sei que a ansiedade, ela é terrível na vida da gente, porque nos coloca no contato direto com o nosso futuro, e um futuro que a gente nem sabe como vai ser. Então, abaixar a ansiedade, acalmar o medo, ajuda a gente a viver no tempo presente. E que presente é esse tempo? Poder abraçar o filho 3 horas da tarde, dar um beijo, dizer eu te amo. Quantas vezes durante o dia, no trabalho, a gente tem esse desejo? A gente sente essa vontade.
Que presente é esse maravilhoso que a gente pode tirar o salto alto ou o sapato apertado e ficar descalços em casa mexendo no computador? Que presente é esse que a gente pode ir até a nossa cozinha e comer o nosso próprio doce? A gente vai olhar para a possibilidade do presente, do tempo presente, do que a gente pode fazer hoje, para que quando tudo isso terminar, a gente seja o vencedor e não o vencido, tá? Então o vídeo de hoje foi esse, gente, e eu desejo muito que vocês olhem para vocês e façam pequenas afirmações todos os dias. Eu sou bonita, eu sou poderosa, eu sou corajosa, eu sou gentil, eu sou generosa, eu sou esperta, eu sou inteligente. Essas pequenas afirmações todos os dias ajudam a alimentar a nossa autoestima, ajuda a gente a entender o que é ser generoso nesse mundo, ajuda a gente a entender o que é ser bonito nesse mundo, o que é ser poderoso nesse mundo. Porque quando a gente pronuncia isso para nós mesmos, nós estamos também dizendo muitas outras coisas por trás disso. Talvez isso é o que falte pra gente, neste momento, entender esse tempo de recolhimento. Quando a gente se recolhe, a gente se guarda, a gente se transforma. Quando a gente se vê isolado, a gente olha e não vê nada, porque o isolamento, ele não permite uma visão de um todo. Recolham-se e cuidem-se, tá? Um beijo.